Mizuto é um nerd solitário que só ama ler livros depois que sua primeira namorada pisou em seu coração. No entanto, anos depois, sua ex acaba se tornando sua meia-irmã. Agora, ele deve viver sob o mesmo teto que ela, rezando pra não Naruto correr para dentro dela toda vez que ela diz: "O que você está fazendo, mano?" Tudo começa na casa do Zarito, onde Mizuto age como um Sigma com sua nova meia-irmã, Yumi, para afastar as acusações de Sweet Home Alabama. No entanto, seu plano vai por água abaixo quando sua madrasta, Yumi, lhe diz para levar Yumi a uma livraria. Antes que possam discutir, Yumi sai, e uma briga verbal começa entre Yumi e Mizuto. Naquela noite no jantar, os pais olham para Mizuto e Yumi e declaram alegremente como todos parecem felizes. O pai de Mizuto até comenta como foi tolo em pensar que seu filho idiota enfiaria sua espada de carne nas entranhas de Yumi. Yumi, no entanto, garante a ele que nesta casa, só ele está recebendo toda a ação. Enquanto isso, na cozinha, Yumi diz a Mizuto que eles não devem fazer nada para chatear os pais. Mizuto, de acordo com o plano, assegura a Yumi que o que quer que tenha acontecido entre eles permanecerá para sempre um segredo entre eles e seu querido diário. No entanto, percebendo a atitude fria de Yumi, Mizuto pergunta por que ela está de mau humor. Em um tom frio, Yumi afirma que se ela soa como uma Keirin, é unicamente por causa dele. Algum tempo depois, Yumi vê Mizuto relaxando em paz. O cromossomo 11 nela a incita a rapidamente destruir essa paz. Então, ela diz a Mizuto que é melhor ele começar a chamá-la de Mana. Confuso, Mizuto pergunta a ela por que ela pode ser a irmã mais velha. Yumi suspira, agradecendo silenciosamente a Deus por não ter que compartilhar sangue com este comedor de giz de cera. Ela então explica que, como nasceu antes dele, é justo que ela seja a irmã mais velha. No entanto, Mizuto responde rapidamente que eles literalmente nasceram no mesmo dia, então tecnicamente têm a mesma idade. Ainda assim, Yumi permanece determinada e afirma que, embora possam ter nascido no mesmo dia, ela veio ao mundo antes dele. Quando Mizuto se recusa a ceder, Yumi olha pra ele com raiva até que ele sugere resolverem essa disputa com um jogo. Após pensar um pouco, Yumi diz a Mizuto que, como estão escondendo um grande segredo, um deles vai acabar se descuidando. Quem errar primeiro, perde. Seguindo o plano de Yumi, Mizuto afirma que esse jogo os ajudará a fingir melhor, permitindo que se tornem os meio-irmãos ideais. Para tornar as coisas mais interessantes, Yumi diz a Mizuto que eles deveriam ter pontos de penalidade, já que resolver essa questão de uma vez só não seria divertido. Mizuto concorda, e Yumi declara entusiasticamente que o jogo começa. Sem perder um segundo, Yumi começa a fuçar na estante de livros de Mizuto, o que o irrita, e ele pergunta por que ela está colocando seu nariz de Pinóquio nos assuntos dele. Sorrindo, Yumi revela que este é um comportamento normal entre irmãos, fazendo Mizuto perceber que Yumi propôs este jogo doentio só para provocá-lo. Isso o preocupa, já que seu esconderijo secreto está dentro de uma gaveta. Então, ao ver Yumi abrir seu baú do tesouro, Mizuto rapidamente diz a ela que lamenta por ter magoado-a. Ao ver aquele sorriso, Yumi começa a relembrar uma antiga memória. Neste estado nostálgico, ela acaba chamando Mizuto pelo sobrenome, o que o leva a afirmar confiantemente que ela está fora, já que irmãos não usam sobrenomes. Corando intensamente, Yumi diz que então ele também está fora, mas Mizuto revela ousadamente que é perfeitamente normal para irmãos fazerem as pazes. Enquanto Yumi se incomoda por perder a primeira rodada, Mizuto diz pra ela enfrentar a penalidade. Então, Yumi nervosamente diz as palavras proibidas. O coração de Mizuto instantaneamente vai doki doki, enquanto todo o seu sangue corre para suas partes íntimas. Recuperando-se, Mizuto resmunga e diz a Yumi para nunca mais mexer com ele. No entanto, com lágrimas nos olhos, Yumi retruca que ele nunca foi tão cruel com ela naquela época. Ao ver isso, Mizuto a consola acariciando sua cabeça, mas isso só frustra Yumi ainda mais. Alguns dias depois, os pais deles tiram uma fotografia deles na entrada da nova academia. Enquanto estão completamente alheios, Yumi e Mizuto pensam como será difícil se comportar como estranhos agora, já que estão na mesma classe e compartilham o mesmo sobrenome. Na cerimônia de abertura, Mizuto provoca Yumi lembrando-a de fazer amigos desta vez, ou ela almoçará no banheiro. Yumi garante a ele que desta vez será diferente, pois ela tem uma carta na manga.
Enquanto Mizuto pensa que ela está blefando, Yumi dirige-se confiantemente ao palco e faz um discurso de boas-vindas. Acontece que ela é a nova representante do primeiro ano. Seu discurso a torna instantaneamente popular, o que se torna evidente quando seus colegas cercam a mesa de Yumi, para grande aborrecimento de Mizuto. Querendo se sentir mais leve, Mizuto vai ao banheiro para se aliviar. É quando ele ouve um grupo de garotos falando sobre Yumi e como querem cobri-la como um donut cremoso. Mizuto bufa internamente, pensando que os rapazes claramente precisam de uma lobotomia se acham Yumi bonita. Os meninos discutem mais sobre como usarão Mizuto para se aproximar de Yumi. Naquela noite, quando Mizuto volta para casa, Yumi pergunta se o incomoda o fato de outros o usarem como meio para chegar nela. No entanto, ele descarta a preocupação, aconselhando-a a ignorá-los. No dia seguinte, quando um grupo de fãs a cumprimenta, Yumi toma a iniciativa e agarra o braço de Mizuto, pressionando-o contra o peito, pedindo um momento a sós com ele. Os rapazes, surpresos com essa proximidade repentina, lembram-na de que Mizuto é seu meio-irmão. Impassível, Yumi declara com confiança que gosta de ficar presa em máquinas de lavar. Mais tarde naquela noite, com os pais fora, os dois decidem preparar o jantar juntos. Enquanto trabalham, Yumi fica hiperconsciente do momento em que o braço de Mizuto estava pressionado contra ela mais cedo. No entanto, sua completa indiferença em relação a isso a irrita, especialmente quando ele afirma casualmente que já esqueceu disso. Frustrada por sua presença não o deixar nem um pouco desconcertado, ela elabora um plano para testar sua determinação. Pouco depois, Yumi aparece diante de Mizuto, apenas enrolada em uma toalha, seu corpo totalmente à mostra. A visão imediatamente o pega desprevenido, fazendo-o engasgar com a bebida. Quando ele questiona suas intenções, ela afirma despreocupadamente que é a casa dela e que pode se vestir como quiser. Divertida com sua reação ruborizada, ela se acomoda ao lado dele e pergunta provocativamente se ele aprecia os encantos de sua meia-irmã. Mizuto, ficando profundamente vermelho, se recusa a responder, mas ela o pega lançando olhares furtivos, o que aumenta sua diversão. Incentivada, ela considera ir um passo além, mas em sua empolgação, ela se atrapalha e a toalha quase cai, expondo mais do que pretendia. Quando o pânico se instala, Mizuto de repente dá um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Yumi se pergunta brevemente se ele finalmente vai reagir às suas provocações. Porém, ao invés de tomar uma atitude ousada, ele calmamente coloca sua jaqueta sobre os ombros dela, repreendendo-a por ser descuidada. Atrapalhada pela inesperada gentileza dele, ela se levanta apressadamente para agradecê-lo, apenas para tropeçar no mesmo casaco que ele acabou de lhe dar. Num instante, Mizuto estende a mão para segurá-la, mas o impulso os faz cair no sofá em uma posição intimamente constrangedora. Com a mão descansando suavemente contra a bochecha dela, ele se inclina, seus rostos a poucos centímetros de distância, o ar entre eles denso de tensão. Justo quando parece que ele realmente vai fechar a distância, o som inconfundível dos passos dos pais dele se aproximando quebra o momento. Aflita, Yumi se apressa para se esconder debaixo do sofá enquanto Mizuto se senta, repreendendo-se internamente por quase ter ultrapassado o limite. No dia seguinte na escola, Mizuto é cumprimentado por um garoto com um corte de cabelo moderninho. Apesar de sua educação, Mizuto diz ao garoto para cair fora, já que ele não permitirá que seu estilo patético namore Yumi. O garoto, no entanto, sorri, revelando-se como Kaguya, e afirma que está realmente interessado em se tornar seu amigo. Pensando que Kaguya está dando em cima dele, Mizuto diz a Kaguya que não está interessado em brincar com o joystick dele. Kaguya permanece firme e diz a Mizuto que eles são amigos a partir de agora, goste ele ou não. Na segunda hora, Yumi e seus colegas de classe vão à enfermaria para um exame físico. Lá, uma garota chamada Manami olhar as tramas de Yumi até que ela resmunga e diz à garota que seus olhos estão aqui em cima. Manami se desculpa, revelando rapidamente que fica muito deprimida quando vê uma garota com talentos maiores que os dela. Ao ouvir isso, Yumi diz a Manami que entende, revelando como no ano passado seus talentos pareciam panquecas. Isso dá a Manami alguma esperança, e pela primeira vez na vida, ela se vê rezando para que a transformação aconteça com ela. Quando o exame de aptidão está prestes a começar, Yumi pensa em como, antes de se inscrever nesta nova academia, fez um esforço consciente para mudar sua aparência e personalidade. No entanto, quando se trata de aptidão física, as coisas ainda podem parecer sombrias.
Manami vai e arrasa no teste, o que surpreende Yumi, já que Manami parecia uma pessoa comum. Finalmente, chega a vez de Yumi, e ela promete a si mesma não ficar para trás, e consegue uma nota decente. Depois de terminar uma corrida, Yumi desmaia de exaustão, mas Mizuto a segura a tempo e a passa suavemente para Manami. Manami levanta uma sobrancelha, surpresa por Mizuto ainda estar por perto, embora o resto dos garotos já tenha ido embora há muito tempo. Mais tarde, Yumi confessa a Manami que é completamente péssima quando se trata de atletismo. Agora profundamente aliviada, Manami encontra conforto no fato de que Yumi não é perfeita. Elas riem sobre como Yumi pode ser fofa, mas também é hilariante como é ruim nos esportes, o que inesperadamente as aproxima e marca o início de uma amizade genuína. Na aula, Yumi tenta agradecer a Mizuto por tê-la segurado mais cedo, mas ele ignora com uma leve provocação, o que a irrita mais do que ela gostaria de admitir. No dia seguinte, Yumi fica com febre. Quando Manami descobre, ela, meio brincando, acusa Mizuto de ter trabalhado demais, insinuando que ele é responsável pela doença repentina. Kaguya, que agora é o Harvey Specter de Mizuto, intervém para defendê-lo e diz a Manami para parar de implicar com seu amigo. Manami retruca, acusando Kaguya de só andar com Mizuto, esperando se aproximar de Yumi. Kaguya sorri e insiste que está acima de objetivos tão mesquinhos, dizendo que não persegue, mas atrai. Mais tarde, Manami visita a doente Yumi em sua casa e começa a bisbilhotar, claramente curiosa sobre a dinâmica entre os meio-irmãos. Ela brinca sobre se o relacionamento de irmãos deles alguma vez cruza limites, mas Mizuto rapidamente desmente isso, dizendo a ela para manter sua imaginação selvagem limitada ao... Uma vez dentro do quarto de Yumi, Mizuto cuida dela, enquanto Manami observa silenciosamente ao fundo. Ainda febril, Yumi começa a misturar realidade e fantasia, relembrando memórias de quando estavam namorando. Ela balbucia coisas sem sentido em seu estado de delírio, pedindo o afeto de Mizuto. Mas, para a sorte de sua dignidade, Manami não pega nada disso. Voltando ao presente, Yumi recupera os sentidos justo quando Manami envolve Mizuto para ajudá-la a fazer algo quente para Yumi comer. Enquanto estão cozinhando, Manami adota um tom mais sério, dizendo a Mizuto que percebe que ele não é apenas um cara indiferente e legal, mas alguém que já passou pelos altos e baixos do amor. Ela então o provoca, perguntando o que ele faria se começasse a namorar novamente e tivesse que apresentar a nova garota à sua família. Mizuto naturalmente desvia da pergunta com palavras vagas e uma expressão neutra. Antes de sair, Manami lança um último olhar para Mizuto e pergunta se ele e Yumi são realmente apenas meio-irmãos. Mizuto responde com um firme sim. Depois que Manami sai, Yumi, ainda na cama, fica um pouco enciumada ao ver seu meio-irmão e Manami agindo tão aconchegantemente na cozinha. Mizuto, sem querer saber, diz-lhe para relaxar e descansar. É quando Yumi suaviza e silenciosamente implora para que ele não a deixe novamente. Ela segura a mão dele e a coloca no peito para se confortar. Mizuto, pego de surpresa, começa a refletir sobre o passado, quando eram um casal e a vida não era tão complicada. Ele se lembra de como terminaram depois de se formarem na academia anterior, percebendo que não eram compatíveis. Mas o destino claramente tinha outros planos, já que seus pais acabaram se casando, transformando-os de ex-namorados em meio-irmãos. De volta ao presente, Yumi, que parecia doente há um momento, começa a pedir coisas aleatórias para Mizuto, como se ele fosse seu mordomo pessoal. Eventualmente, ele percebe que ela provavelmente está fingindo a gravidade da sua doença. Ela confessa, oferecendo um pedido de desculpas tímido, mas Mizuto não resiste em provocá-la, afirmando que ela só queria uma desculpa para ser paparicada por ele. De repente, Yumi fica séria e, em voz baixa, pede para ele não deixá-la novamente, o que lembra a Mizuto o quão entrelaçada e real sua história ainda é. Há 6 meses, quando Yumi era como você, uma perdedora mais romântica de coração, ela guardava todas as coisas que Mizuto lhe deu em uma caixa secreta. No entanto, olhando para trás agora, Yumi percebe como se comportava como uma Yuno Gazai Cottagecore. Agora no presente, Yumi respira fundo enquanto segura a cueca de Mizuto. Percebendo que está agindo como uma total maluca, ela rapidamente joga fora a cueca suja. No entanto, isso só a faz imaginar uma cena de 50 tons de estranho com Mizuto, em que ele está prestes a dar-lhe umas palmadas.
Sem querer voltar à sua antiga era de garota apaixonada, Yumi decide devolver a cueca antes que Mizuto descubra. Depois de esperar o seu meio-irmão dormir, Yumi vai silenciosamente até o quarto dele apenas para ver Mizuto agarrando uma armadura de enredo como se fosse protegê-lo de espíritos malignos. Os dois então se encontram no jardim, onde Mizuto adota uma abordagem severa e pede para Yumi se explicar. Hesitante, Yumi revela que, quando namoravam, ela guardava as coisas dele em uma caixa. Ao ouvir isso, Mizuto começa a corar, mas nega sentir um formigamento no seu brinquedinho. Para virar a situação contra Yumi, Mizuto pede a ela que admita que queria que ele soubesse como ela é esquisita. Yumi não nega as acusações e apenas diz a Mizuto para confessar seu crime. Mizuto então afirma que quando estava tomando banho, percebeu sua plot armor saindo da secadora. Antes que pudesse colocá-la de volta, seu pai entrou e ele simplesmente se atrapalhou e acabou levando a peça com ele. Yumi o acusa de mentir, dizendo que isso foi o que aconteceu com ela. Mizuto dá a Yumi um olhar desdenhoso enquanto ela lhe pergunta se ele fez algo estranho com a proteção dela. Quando Mizuto nega ter feito qualquer coisa, Yumi fica um pouco desapontada. Querendo mudar a conversa, Yumi afirma que eles têm ultrapassado os limites ultimamente. Mizuto concorda e diz que eles devem desempenhar seus papéis de irmãos amorosos mais diligentemente. Mas, fora da residência, eles podem fazer o que quiserem, contanto que não seja ilegal. No dia seguinte, depois da escola, Yumi flagra Mizuto com uma garota que é exatamente como sua antiga versão. Isso a irrita, e no dia seguinte ela começa a perguntar sobre a garota misteriosa. Minami afirma que não sabe, mas acrescenta que já esperava por isso, pois Mizuto é bastante atraente e é conhecido por ter uma anaconda maior que a do Drake. Isso só irrita Yumi ainda mais, que chega à conclusão de que Mizuto está enganando a pobre garota. Ao chegar em casa, Yumi tem uma surpresa desagradável ao encontrar um par de mocassins. Irada, ela se lembra de como levou 6 meses de namoro antes de Mizuto levá-la à sua casa. Depois de inspecionar os sapatos atentamente e tirar fotos deles, Yumi liga para Mizuto e pede-lhe para ajudá-la a pegar algumas coisas na loja. Assim que Mizuto concorda e sai, Yumi fica do lado de fora do quarto dele, pronta para avisar a menina para não namorar um garoto como Mizuto. No entanto, quando ela abre a porta, ela encontra Mizuto e percebe que a pessoa que acabou de sair era a nova garota dele. Mizuto rapidamente nota Yumi agindo de forma estranha. Curioso, ele pergunta a ela o que está acontecendo. Sem dizer uma palavra, ela mostra-lhe uma foto dos sapatos sociais e exige uma explicação. Mizuto simplesmente suspira e diz para ela verificar o próprio quarto primeiro. Ela corre de volta apenas para não encontrar absolutamente nada fora do comum. Quando volta, Mizuto diz que está muito exausto para esse drama e pede para deixá-lo em paz. Mas a imaginação de Yumi vai a todo vapor, estilo novela. Em sua mente, Mizuto é de repente a estrela de um romance secreto, enredado com alguma garota misteriosa, fazendo travessuras regularmente. Tentando se distrair, Mizuto vai para a sala de jantar, mas ao ver uma cadeira extra puxada na mesa, suspeito e inquieto, ele volta para o seu quarto. Mais tarde, Yumi começa a se questionar se está tirando conclusões precipitadas. Enquanto isso, Mizuto, agora em modo detetive, começa a juntar as peças. De alguma forma, alguém entrou em sua casa sem que ele soubesse. Alguns dias antes, Mizuto estava seguindo com seu dia, quando uma garota estranha se aproximou dele com um pedido absurdo. Ela queria que ele fosse o pai dos seus filhos. Ele olhou para ela completamente confuso, até que ela tirou seu disfarce para revelar que era ninguém menos que Minami. Ainda mais confuso, Mizuto perguntou por que diabos ela faria uma proposta tão ridícula. Com um sorriso maroto, Minami disse que queria que Yumi se tornasse sua cunhada. Não era Mizuto que ela estava mirando, era Yumi com quem ela estava obcecada. Ao ouvi-la falar sobre Yumi, Mizuto percebeu que Minami quer Toeshig 5 Yumi. Minami não parou por aí. Ela continuava aparecendo em todos os lugares, da biblioteca até bem em frente à casa de Mizuto, como um espírito pegajoso que estava atrás dele. Desesperado, Mizuto ligou para Kaguya e perguntou como lidar com ela. Kaguya, calma como sempre, alertou-o de que Minami não era apenas persistente, ela era um furacão romântico em plena força. Ele até compartilhou uma história sobre como o último namorado dela desapareceu misteriosamente após ser emocional e fisicamente drenado por sua devoção avassaladora.
Kaguya então ofereceu um plano mestre. A única maneira de redirecionar a obsessão de Minami era quebrar a fantasia que ela havia construído em torno de Yumi. E foi aí que Mizuto teve uma ideia brilhante. Ele entrou diretamente no quarto de Yumi e casualmente a convidou para um encontro como vingança pelo recente fiasco das roupas íntimas. Yumi, pega completamente de surpresa, olhou para ele incrédula, sem saber se era vingança, estratégia ou algo perigosamente real. No dia seguinte, Yumi se arrumou toda e esperou pelo seu meio-irmão. Com Mizuto em lugar nenhum, Yumi começa a se perguntar o que ele está tramando. Alguns minutos depois, Mizuto chega parecendo um garçom de buffet. No entanto, como Yumi não tem gosto, ela fica mais molhada do que as cataratas do Niágara ao ver Mizuto arrumado. Os dois então chegam ao aquário e, enquanto esperam na fila, Yumi se pergunta se ir a um aquário significa tortas de creme garantidas e preencher os impostos juntos. Quanto mais ela olha para Mazuto, mais ela quer contratá-lo a serviço de seu colo do útero. No entanto, como Mazuto está indiferente, Yumi finge ser rude com ele. Mazuto ignora a frieza e pega Yumi pela mão, fazendo-a guinchar de excitação como um porquinho. O que Yumi não sabe é que tudo isso faz parte do plano de Mazuto para afastar Manami. Algumas horas antes, Kaguya sugeriu a Mazuto levar Yumi para um encontro para que ele possa trazer Manami ao aquário e mostrar a ela como Yumi só tem olhos para o irmão postiço. Isso certamente fará Manami perceber que Yumi gosta de fazer as coisas em família. Fiel ao plano, Mazuto relaxa com Yumi, sabendo que Manami e Kaguya estão espionando. Seguindo o conselho do amigo para impressionar as mulheres, Mazuto tenta elogiar Yumi, dizendo que seus peitos parecem especialmente fartos hoje. Assim que as palavras saem de sua boca, Mazuto se amaldiçoa, mas para sua surpresa, Yumi cora e agradece. Internamente, Mazuto se pergunta por que Yumi está agindo como uma garota apaixonada. Vendo a cena de longe, Manami franze a testa enquanto Kaguya pergunta se ela está pronta para acordar com o som de "O que você está fazendo, mano?" Para apimentar ainda mais as coisas, Mazuto casualmente puxa Yumi para perto dele, fazendo-a sentir seu aroma natural, que causa arrepios em seu fandango. Após se controlar, Yumi pergunta diretamente a Mazuto para parar de tocá-la, apenas para ele lhe dizer que não quer que ela esteja tão longe. Yumi mantém a compostura e diz a Mazuto para parar de tratá-la como uma devoradora de giz de cera, o que faz com que ele pense que Yumi o detesta. Mais tarde, Mazuto pede ajuda a Kaguya, esperando algum conselho, mas Kaguya responde com uma risada sábia e diz a Mazuto para aproveitar sua única chance de estar perto de uma mulher. Sem reforços à vista, Mazuto decide lidar com a situação ele mesmo. Ele liga para Yumi e descobre que ela está perdida. Esperando um comentário sarcástico ou uma alfinetada, Yumi é pega de surpresa quando Mazuto, em vez disso, assume a responsabilidade por não ter cuidado dela. Surpresa pela sua gentileza inesperada, ela exclama que ele não deveria dizer coisas assim antes de desligar, completamente desconcertada. Ela fica em um estado de confusão, incapaz de entender seus próprios sentimentos. Seus pensamentos voltam aos primeiros dias do relacionamento, quando continuavam a se encontrar na biblioteca. Eventualmente, Mazuto criou coragem para convidá-la para sair, levando-a a um festival animado. Mas as coisas não saíram como planejado. Eles se separaram e Yumi, lidando com sandálias dolorosas e um ego machucado, acabou sentada sozinha e se sentindo miserável. Quando Mazuto ligou, ela desabou em lágrimas, culpando-se por estragar tudo, mas ele apenas disse para ela ficar onde estava. Enquanto ela estava lá, mergulhada em autocrítica, desejando que sua mãe a tivesse engolido, Mazuto chegou. Apesar de estar cansado, ele trouxe uma bebida para ela e a tranquilizou dizendo que ela sempre poderia contar com ele para um ombro ou para ter onde chorar. Agora, no presente, Mazuto aparece novamente, entrega a mesma bebida e provoca-a sugerindo que ela faça um curso de leitura de mapas. Isso leva ao costumeiro vai e vem deles, trocando insultos brincalhões com um toque de nostalgia. Manami, que observava de longe, percebe que os dois têm, na verdade, um ritmo natural entre eles. Mais tarde, Mazuto se encontra refletindo sobre o passado deles. Após a separação, as mesmas características que ele amava em Yumi tornaram-se fontes de irritação, mas agora, sem o peso emocional do romance, ele se surpreende ao perceber que ela é bastante tolerável. Depois de terminar o passeio, Yumi vai para casa primeiro, para evitar levantar suspeitas dos pais.
Não muito tempo depois que ela sai, Minami aparece do nada, se desculpa por invadir a casa e pede a Mizuto para não contar a Yumi. Ele concorda, com a condição de que ela comece a agir como uma pessoa normal. Minami, ainda agarrada ao sonho de se tornar cunhada de Yumi, agora planeja se aproximar por meios socialmente mais aceitáveis, como ser convidada como amiga em vez de uma intrusa sorrateira. Enquanto isso, Yumi ainda está presa em seus pensamentos, sem saber por que Mizuto a levou para um encontro, e ainda mais intrigada com os sapatos desconhecidos que viu na casa. Quando Mizuto chega em casa, ela o surpreende com uma sessão de fotos de punição, usando seus óculos antigos. Ela tira uma galeria inteira de fotos embaraçosas, declarando-as sua nova coleção para alívio do estresse. Para completar, ela exige um abraço por trás e faz com que ele sussurre algo doce e falso só para satisfazer sua fantasia de um romance de Wattpad. No dia seguinte, enquanto Minami e Yumi conversam como melhores amigas, Kaguya se insinua e diz casualmente a Mizuto para procurá-lo caso Minami cruze a linha novamente. Mizuto o observa com desconfiança e pergunta se ele já foi hospitalizado antes. Quando Kaguya confirma, Mizuto de repente junta as peças, percebendo que ele é a pobre alma que uma vez namorou Minami. Olhando para trás, Mizuto se lembra de como, quando namorava Yumi, eles mal eram amigos e suas memórias eram apenas superficiais. No presente, Yumi insiste para que Mizuto vá com ela fazer compras, para que possam comprar um presente de Dia das Mães para Umi. Mizuto pergunta a Yumi por que ela quer ir com ele. Yumi argumenta que será conveniente e eles poderiam dividir o custo do presente. Ao ouvir a última parte, Mizuto chama Yumi de interesseira, o que irrita Yumi. Mizuto, no entanto, continua a dizer a Yumi que fazer compras com ela é tão chato quanto brincar de dig-wig com a avó de alguém. Yumi o olha friamente e volta para o quarto. Segundos depois, ela chega toda arrumada, o que faz Mizuto perceber que é por isso que os homens vão para a guerra. Ao ver a expressão no rosto dele, Yumi sorri e diz a Mizuto que ele vai com ela como punição por olhar para sua meia-irmã com aqueles olhos. Algumas horas depois, conforme os dois estão no metrô lotado, Yumi começa a corar quando Mizuto se aproxima dela. Ele se desculpa, mas Yumi diz timidamente que não se importa. Chegando à loja, Mizuto pergunta a Yumi se eles deveriam comprar uma lava-louças para lava-louças. Isso irrita Yumi, que diz a Mizuto para parar de ouvir podcasts Sigma. No final, eles decidem pegar um buquê besta. Ao ver o presente, Yumi começa a chorar como se tivesse acabado de ouvir que seu velho marido feio não a incluiu no testamento. Yumi sorri, mas nota que Mizuto de repente ficou quieto. Mais tarde, ela o encontra em frente ao retrato de sua mãe falecida. Mizuto percebe a presença dela e a convida para entrar, fazendo Yumi perguntar sobre a mãe dele que faleceu. Mizuto começa a revelar como ela faleceu quando ele era muito jovem, então ele não lembra de nada sobre ela. Ao ouvir isso, Yumi fica em silêncio atrás dele, o que faz Mizuto se perguntar o que ela está fazendo. Yumi revela que está apoiando-o em seu momento de luto, já que afinal ela é sua irmã mais velha. Mais tarde naquele dia, Mizuto diz a Yumi que eles deveriam dar aos pais algum tempo a sós para que possam transar até os joelhos estalarem. Achando a ideia atraente, Yumi, no entanto, diz a Mizuto que eles não têm orçamento para enviar seus pais em uma lua de mel. Tendo pensado nisso já, Mizuto diz a Yumi que eles deveriam passar a noite em outro lugar. Yumi entra em pânico absoluto quando Mazuto casualmente sugere a ideia de reservar um Love Hotel, pois sua mente instantaneamente chega a uma conclusão aterrorizante, que ele está planejando transformá-la em uma mãe solteira. Mas em vez de entrar em espiral em silêncio, ela simplesmente recusa, dizendo que de jeito nenhum terá sua primeira vez em um quarto, que é basicamente um cemitério de manchas questionáveis e sonhos despedaçados. No dia seguinte, Mazuto sugere um novo arranjo. Ele ficará na casa de Kaguya, enquanto Umi pode ficar com Manami, já que ambas moram no mesmo prédio. Alguns dias depois, a dupla vai para a casa de Kaguya, onde Manami agradece a Mazuto pelo pernoite com Umi. Uma vez instalados em seus respectivos apartamentos, Kaguya revela algo surpreendente. Ele e Manami estão presos no mesmo drama de proximidade desde a infância. Eles cresceram juntos, discutem como irmãos e agora moram lado a lado, como se fosse um enredo de sitcom que ninguém pediu. Kaguya, sendo seu caos usual amante, decide agitar as coisas.
Ele pergunta casualmente a Mazuto se ele já viu os melões da Umi. Mazuto tenta ignorar a pergunta, mas Kaguya aumenta o tom e diz alto o suficiente para Umi ouvir através das paredes. Naturalmente, Umi explode por mensagem de texto, chamando Mazuto de pervertido, enquanto Kaguya acha isso hilário. Cansado, Mazuto vira o jogo amarrando Kaguya e lendo em voz alta um antigo poema que o cara escreveu nos seus dias de pretendente cafona, uma confissão sincera sobre querer crescer e se tornar policial, só pra proteger e se casar com Manami. Quando Manami ouve isso do quarto ao lado, ela fica tão envergonhada que parece querer se dissolver nos móveis. Mais tarde naquela noite, os quatro coincidentemente acabam no mesmo restaurante. Embora Kaguya e Manami continuem brigando como inimigas juradas, ainda se lembram dos pedidos habituais uma da outra. Em algum momento, Mazuto vai até o bebedouro, tentando decidir o que pegar, quando Umi aparece ao seu lado e mistura todas as bebidas em um copo como um cientista louco. Não querendo ficar para trás, Mazuto faz o mesmo. Quando eles voltam para a mesa, Umi e Kaguya o zoam impiedosamente. Mais tarde, Manami se aproxima de Mazuto e pergunta se ele poderia ensiná-la em literatura japonesa. Ele a olha de lado e pergunta por que ela está de repente invadindo seu espaço pessoal. Manami sorri e admite que é apenas para deixar Umi com ciúmes. Em resposta, Mazuto joga a responsabilidade de volta para Umi, afirmando que ela é uma tutora muito melhor. De volta à casa de Kaguya, Mazuto está imerso na preparação para os exames intermediários, enquanto Kaguya se espreguiça na cama. Umi manda uma mensagem para Mazuto dizendo para Kaguya estudar. E quando Mazuto transmite a mensagem, Kaguya pergunta preguiçosamente o quanto as provas são difíceis. Mazuto responde que elas são difíceis o bastante para que até mesmo alguém como ele, que geralmente improvisa, precise realmente se esforçar. Isso motiva Kaguya. Ele diz que agora quer superar Manami, então decide se juntar a Mazuto no modo de estudo, esperando que um pouco de esforço de última hora feche a diferença. Naquela noite, depois que Kaguya adormeceu, Mazuto sai para uma varanda para relaxar e acaba avistando Umi fazendo exatamente o mesmo. Eles compartilham algumas risadas silenciosas e entram em uma conversa nostálgica, sobre como costumavam estar completamente apaixonados um pelo outro, mas logo a realidade se impõe. Ambos admitem que só estão passando tanto tempo juntos agora, porque seus pais se casaram. Quando Umi pergunta suavemente se essa convivência estranha algum dia vai acabar, Mazuto dá de ombros e diz que provavelmente estão presos para sempre a essa dinâmica de meio-irmãos, sem escape, sem devoluções. Depois da escola, Manami pede a Umi para ir para casa com ela, mas ela educadamente diz que tem que ir para os livros. Manami faz beicinho até que alguns de seus colegas aconselham-na a deixar Umi em paz, já que ela tem as melhores notas. Mais tarde naquela noite, Yumi estuda, sabendo que agora tem que manter suas notas altas ou será um fracasso ambulante. Isso a leva ao passado, onde Mizuto a superou em um teste de matemática, apesar de ser sua matéria favorita. Chateada com isso, ela estudou dia e noite e felizmente recuperou sua posição. No entanto, sua vitória não a agradou porque, quando viu Mizuto, percebeu que, ao contrário dela, Mizuto não se importava muito com classificações. De fato, Mizuto a atingiu com uma pose de personagem principal tão impiedosa que ela se sentiu como uma garota do OnlyFans, sobrecarregada após uma colaboração de 10 contra 1. No entanto, sua perspectiva mudou quando se encontraram na biblioteca, e Mizuto comentou que faz sentido ela ser boa em matemática, dado seu gosto por romances de mistério. Naquele momento, ela percebeu que Mizuto estava prestando muita atenção nela. Foi nesse momento que ela se apaixonou por Mizuto. No presente, enquanto Yumi vai para a cozinha, ela encontra Mizuto relaxando e pergunta se ele terminou de estudar. Quando ele casualmente revela que não se importa, Yumi diz a ele que é por isso que ela é a inteligente da família. Irritado, Mizuto diz a Yumi que vai colocá-la no lugar dela rapidamente. Na manhã seguinte, quando Mizuto vê Yumi bocejar, ele pergunta se sacrificar a saúde vale as notas. Yumi rapidamente afirma que sim e pensa como ser a melhor da turma é a razão pela qual ela é popular. Após o primeiro exame intermediário, Yumi se pergunta como Mizuto foi na prova. A ideia de perder para ele finalmente a consome, e ela decide fazer uma pequena investigação. Momentos depois, Yumi bombardeia Mizuto perguntando por que ele deixou a última parte do exame em branco.
Ela diz pra ele não mentir, pois sabe que ele deixou as perguntas sem resposta de propósito. Mizuto alega casualmente que simplesmente ficou sem tempo, mas Yumi não acredita, já que o viu largar a caneta com 10 minutos ainda no relógio. Isso desencadeia uma discussão entre eles, terminando com Yumi indo pro quarto dela frustrada. Mesmo com o clima constrangedor entre eles, a rivalidade acadêmica não esfria. Eles continuam com o restante dos exames, aguardando os resultados. Yumi se sente confiante de que ficou no topo da turma, mas quando os resultados são publicados, ela fica chocada ao ver Mizuto em primeiro lugar. Ele aparece na hora certa para se vangloriar, e Yumi percebe que ele deve ter gabaritado todas as outras matérias para compensar os pontos que deixou para trás em literatura japonesa. Depois que ele sai, Yumi se preocupa que agora que ela não é mais a número 1, as pessoas possam tratá-la de maneira diferente. Mas para sua surpresa, Minami e suas amigas correm para cumprimentá-la com a mesma energia de sempre. Isso faz Yumi chorar de alegria. Então ela percebe que Mizuto provavelmente fez tudo isso de propósito, não por ele mesmo, mas para mostrar a ela que seu valor não está atrelado à sua classificação acadêmica. Querendo agradecê-lo, ela corre até a biblioteca, mas para ao vê-lo com a colega de classe, Higashira, e assim sua gratidão se transforma em ciúmes, ao pensar que Mizuto está tentando encantar Higashira. Enquanto isso, Mizuto pergunta a Higashira como ela definiria o laço de amizade. Infelizmente, sua resposta é tão útil quanto Sakuta no Time Set. Quando Mizuto se levanta para sair, Higashira aleatoriamente pede a ele para ajudá-la a calçar as meias. Enquanto fazia isso, ele pensa em como ela é uma das únicas pessoas com quem ele realmente se conectou em um nível mais profundo e genuíno. Logo depois, eles encontram Yumi e Minami. Mizuto apresenta Higashira como sua nova amiga, mas quando Minami se aproxima para dizer olá, ele gentilmente pede para ela dar espaço a Higashira, já que ela fica nervosa facilmente. Sem dizer uma palavra, Yumi se vira e vai embora, e Minami corre atrás dela. Em casa, Yumi se senta com a sensação perturbadora de ciúmes. Ela se lembra de que Mizuto é apenas seu meio-irmão, agora nada mais, nada menos. Mas isso não a deixa completamente tranquila. No dia seguinte, Yumi começa a agir de forma excessivamente doce e atenciosa com Mizuto, o que o deixa desconcertado. Mais tarde, ele desabafa com Higashira sobre isso, e ela lhe diz que ele deveria simplesmente perguntar diretamente a Yumi o que está acontecendo. Ela explica que as pessoas frequentemente criam expectativas sobre como querem que suas vidas se desenrolem, e quando algo interfere nesse plano, elas começam a se comportar de maneiras inesperadas. Naquela noite, Mizuto visita o quarto de Yumi. Ele a encurrala, notando que ela está claramente desconcertada. Depois de provocá-la o suficiente para deixá-la nervosa, ele diz diretamente que seu comportamento recente está o deixando confuso. Ele pede que ela seja honesta com ele. Após uma pausa, Yumi admite que está com ciúmes de Higashira. Ela explica que, embora ela e Mizuto tenham namorado, ela sempre o chamou pelo sobrenome, enquanto Higashira já usa o primeiro nome dele, e isso incomoda um pouco. Ela, hesitante, pergunta se é normal sentir ciúmes de um meio-irmão, ao que Mizuto responde que definitivamente parece um pouco estranho, mas então ele ri e diz a ela que soube que ela era um pouco esquisita desde o momento em que se conheceram, o que de alguma forma consegue fazê-la se sentir melhor. No dia seguinte, Yumi reúne coragem para se aproximar de Higashira e cumprimentá-la. No entanto, Minami, sem se importar, pergunta diretamente a Mizuto e Higashira se eles estão fazendo isso no armário do zelador. Confusa, Higashira pergunta o que está acontecendo, levando Mizuto a explicar que Yumi tinha a impressão de que ela estava apaixonada por ele. Higashira, visivelmente horrorizada com a ideia, solta que preferiria dormir com um cacto a considerar um beta como Mizuto como seu par. Ouvindo isso, Mizuto acrescenta que se uma garota realmente gostasse dele, provavelmente não faria esse tipo de comentário na frente dele, o que finalmente esclarece a confusão. No passado, Mizuto e Yumi iniciaram seu breve romance na biblioteca da academia. Logo, Yumi percebeu que Mizuto fazia seu coração arder, da mesma forma que Myojo Samyang ardia na sua saída. Sem outra opção a não ser professar seu amor eterno, Yumi decidiu escrever seus sentimentos em uma carta de amor e deixá-la no armário de sapatos de Mizuto. Infelizmente, na última hora, ela perdeu a coragem e não conseguiu confessar.
Conforme o tempo passou e seus sentimentos não puderam ser contidos, Yumi reuniu coragem e entregou a carta a Mazuto. Ao lê-la, Mazuto diz a Yumi que, enquanto ele a considera uma Gerbert, ele sairá com ela. Agora, olhando para trás, Yumi rotula esse breve romance com Mazuto como nada mais do que uma perda de tempo. Depois da escola, Higashira encontra uma carta dizendo que, se ela não quiser que seu segredo seja revelado, então é melhor ir ao McDonald's. Com medo do pior, Higashira chega rapidamente ao restaurante e descobre que foi tudo obra de Yumi e Manami. Yumi pede desculpas, revelando que só queriam pregar uma peça nela, até que Manami diz a Higashira que sabe o seu segredinho sujo. Apavorada, Higashira implora para que não contem a ninguém que ela fingiu ser um fanboy no Twitch. Chocada, Manami afirma que só quis dizer que sabe sobre a sua paixão por Mazuto. No entanto, quando Higashira finge ignorância e revela que não sabe o que significa amor e como ele deve ser sentido. Ao ouvir isso, tanto Yumi quanto Manami ficam chocadas, já que agora Higashira deveria estar discretamente enviando o exército de dedos para sua caverna, enquanto fantasia sobre o pequeno Mazuto de Mazuto. Querendo ajudar uma colega, Manami se inclina e sussurra alguns comentários questionáveis sobre Mazuto, só pra ver como ela reage. E voilá, Higashira começa a esquentar como um Samsung da Temu, confirmando que pode haver algo se formando em seu coração. Minami se oferece para ajudá-la a se aproximar de Mizuto, mas Higashira hesita, dizendo que está bem do jeito que as coisas estão. Umi observa isso se desenrolar e se lembra de quando não conseguiu reunir coragem para entregar sua carta de amor a Mizuto. Fica claro que Higashira não tem coragem de dizer o que realmente sente. Com um pouco de incentivo, Higashira decide que finalmente é hora de tentar a sorte e ver se ela pode desbloquear o pacote de namorado deluxe. No dia seguinte, as garotas planejam manter as coisas discretas enquanto tentam encontrar uma oportunidade. Mas Mizuto nem sequer olha em sua direção, muito menos demonstra qualquer tipo de interesse. É quando todos percebem claramente que ele não vê Higashira dessa forma. Minami, que não é de desistir, decide apimentar as coisas dando a Higashira um ingresso na primeira fila para seus próprios atributos como motivação. Mas mesmo depois de tudo isso, Mizuto permanece completamente indiferente. Sentindo-se desanimada, Higashira começa a pensar que talvez ter uma queda por um amigo seja um erro. Eventualmente, Umi e Minami concordam que talvez ela apenas precise de um aumento de confiança e de uma chance de assumir a liderança à sua maneira. E então, elas entram em modo de transformação total. Higashira entra na biblioteca parecendo uma declaração de moda ambulante, e Mizuto tenta não se transformar em uma estátua. À medida que ela se senta cada vez mais perto, Mizuto continua se afastando, como se ela estivesse com piolhos. Ele a avisa para não chegar muito perto, mas Higashira apenas sorri maliciosamente e diz para ele aceitar o desafio. Então, do nada, Mizuto a coloca em uma chave de cabeça e começa a bagunçar seu cabelo para irritá-la ainda mais. Chateada com o desenrolar dos acontecimentos, Higashira lhe entrega um pente e pede ajuda. E quando Mizuto atende, Higashira se sente preenchida de felicidade. Mais tarde, as garotas dizem a ela que é hora de confessar, mas Higashira insiste que ainda não está pronta. Minami a incentiva a arriscar antes que perca a chance, enquanto Umi sugere passar mais tempo com Mizuto, já que é do que ele mais gosta. No dia seguinte, elas a ajudam a se preparar e se escondem por perto, enquanto ela se encontra com Mizuto atrás do prédio da escola. Assim que ele aparece, Higashira começa um discurso completo sobre como as pessoas sempre a acharam irritante, mas ele a tratou como uma pessoa de verdade. É por isso que ela não quer mais ser apenas amiga. Mizuto fica visivelmente comovido e admite que realmente se dão bem, mas ainda assim a rejeita. Ele diz a ela que é o tipo de cara que só consegue se concentrar em uma pessoa de cada vez, e agora esse lugar já está ocupado por alguém que provavelmente nem merece. Ele pede desculpas repetidamente, enquanto se esconde atrás da parede. Umi percebe exatamente a quem ele se referia. Ela fica atônita, incapaz de entender por que Mizuto rejeitaria alguém por causa dela, especialmente agora que eles são apenas meio-irmãos. No dia seguinte, após as aulas, Higashira é vista passando tempo com Mizuto na biblioteca. Ela casualmente diz a ele que quer ver suas revistas pornográficas para saber como despertar a anaconda em suas calças.
Mizuto, no entanto, cutuca Higashira levemente, fazendo-a estremecer de dor. Ele diz ainda que, ultimamente, ela se tornou como todas as outras garotas que o querem por seu corpão. Higashira ignora o comentário e diz brincando para Mizuto que da próxima vez que ele liberar seus bebês, ele pode imaginá-la sem roupa. Cansado, Mizuto diz a Higashira que se ela não parar, ele deixará de ser amigo dela. Higashira rapidamente recobra o juízo e pede desculpas, invadindo o espaço pessoal de Mizuto com seus melões. Recuperando a compostura, Higashira diz a Mizuto que está falando sério sobre as revistas de sacanagem. Mizuto suspira e pergunta se ela se sentiria à vontade indo à casa de um cara só para ver sua coleção de Playboy. Higashira declara inocentemente que, já que ele já a rejeitou, não há motivo para se preocupar. Perturbado pela casualidade dela, Mizuto finalmente cede. Mais tarde, Higashira espera por Umi e Minami. Quando elas chegam, Minami imediatamente diz a Higashira que sua roupa grita pobreza. Umi concorda e diz que está feliz por tê-la convidado para um encontro de garotas. Enquanto Higashira parece completamente surpresa, Manami anuncia que é hora de mais uma transformação. Umi acrescenta que, já que vai ficar sozinha com Mizuto amanhã, deve se vestir como uma modelo da Victoria's Secret. Ao ouvir seus planos, Higashira diz nervosamente às meninas que está mais falida do que os perdedores assistindo a esse resumo, o que leva Umi a assegurar que ela e Manami vão pagar por essa ida às compras. No entanto, ela deve experimentar todas as roupas sugeridas por elas. Alguns momentos depois, Higashira luta com um vestido escolhido por Umi e Manami. Ela tenta dizer às garotas que o ajuste não está legal. Reunindo coragem, Higashira aparece parecendo uma lavadora de carro sensual, fazendo Umi e Manami perceberem que não são melhores do que um homem. Vendo aqueles seios, as garotas dizem a Higashira que o deus do enredo definitivamente a fez com uma mão dentro da calça. Depois de se recuperarem das físicas de movimento daquelas bazucas, Umi e Manami pedem a Higashira para experimentar o resto dos vestidos. No entanto, no final, elas percebem que em cada vestido, Higashira parece a Crystal, a prostituta que trabalha na esquina. Cansada, Higashira veste sua roupa habitual até Manami sugerir que ela experimente imitar a roupa de Umi. No entanto, o problema é que ela vai estar copiando exatamente o visual de Umi. Confusa, Higashira pergunta por que isso é um problema, e Manami revela que é um pecado capital na amizade entre garotas copiar o traje da sua amiga. Manami então pergunta a Umi se ela estaria disposta a mudar seu estilo de moda, para que Higashira possa se dar bem antes que seus óvulos morram. Umi suspira, percebendo que essa era a verdadeira estratégia de Manami, querendo vê-la em roupas apertadas. No vestiário, Umi é levada a pensar no passado, quando estava namorando Mizuto. Ela se lembra de que, quando Mizuto a chamou para sair, ela ficou pensando no que vestir, e depois de navegar no Pinterest, decidiu por um vestido fofo. Ainda assim, para seu desgosto, Mizuto não se preocupou em reconhecer seu novo vestido. Pensando que ele se achava superior, ela decidiu terminar o encontro em silêncio, até que Mizuto Blunt disse que o vestido dela estava bonito. Ele acrescentou que, como ele não quer que seu polo sul fique saliente nas calças, ela deve evitar usar mini saias fora de casa. Ao ouvir isso, o coração dela imediatamente palpitou, já que Mizuto finalmente demonstrou possessividade por ela. A partir daquele dia, ela passou a usar apenas roupas que faziam Mizuto feliz. Agora no presente, Umi decide que é hora de se despedir de seu antigo senso de moda e sai de jeans justos. Por outro lado, Higashira se veste em um estilo semelhante ao da Umi, mas acha a roupa muito infantil para o seu gosto. No entanto, sua opinião muda rapidamente quando Mizuto aprova seu vestido. No dia seguinte, Higashira passa na casa de Mizuto, para surpresa dos seus pais, que brincam se ele está planejando levar as coisas para o próximo nível. Enquanto Mizuto a leva para o quarto dele, Umi aparece inesperadamente, claramente não satisfeita com a visita. Higashira, impassível, pega um livro e se acomoda na cama de Mizuto, mencionando casualmente que está tudo bem, já que já foi rejeitada. Depois de um tempo, ela começa a se sentir cansada e pede a Mizuto uma massagem nos ombros. Enquanto ele a ajuda, Higashira começa a reagir de uma maneira que deixa Umi visivelmente irritada.
Ela lembra a eles que existem coisas chamadas limites, mas Mazuto responde que cada um tem sua própria versão do que são esses limites. Higashira então pede ajuda para calçar as meias, explicando que é difícil para ela se abaixar por causa das suas proporções físicas. Mais tarde, Umi se encontra sozinha com Higashira e pergunta como ela consegue continuar amiga de Mazuto, mesmo depois de ser rejeitada. Higashira admite que, embora ficasse chateada se ele fizesse um novo amigo e se afastasse, tudo o que ela deseja é manter a conexão especial que já tem. Ao ouvir isso, Umi começa a ver Higashira de maneira diferente, percebendo que seus sentimentos são mais sobre lealdade do que competição. Depois de acompanhar Higashira ao banheiro, Umi confronta Mazuto sobre como ele tem sido excessivamente amigável com ela. Mazuto responde casualmente que é apenas como as coisas são entre eles. Sentindo-se irritada, Umi tira suas meias e desafia-o a ajudá-la a colocá-las de volta, claramente tentando inverter a dinâmica de poder. Mazuto concorda relutantemente, mas antes que algo possa ir mais longe, ele recebe uma mensagem de Higashira, pedindo ajuda, aparentemente. Os pais dele estão bombardeando-a com perguntas, e ela precisa de uma fuga rápida. Mazuto a acompanha até em casa e ao longo do caminho, Higashira lhe diz como os pais dele assumiram que ela era sua ex. Ela esclareceu que foi rejeitada e ainda não superou completamente. Ela então pergunta se ele poderia oferecer um pouco de apoio emocional de vez em quando. Depois de se despedir, Mazuto reflete sobre como o dia foi tranquilo e agradável, assim como os momentos que ele e Umi costumavam passar juntos na biblioteca. Ele se pergunta se, caso nunca tivessem namorado, poderiam ter mantido algo igualmente significativo, sem toda a bagagem complicada. Mazuto se lembra da vez em que beijou Umi em um beco tranquilo, e como isso o levou a convidá-la para sua casa no dia seguinte, quando estava vazia. Umi, claramente nervosa, mencionou que era a primeira vez que visitava a casa de um garoto e, nem tão sutilmente, disse que ficaria bastante chateada se ele trouxesse outras garotas para o quarto dele. Sentando-se na cama dele, ela notou que o quarto parecia menos um dormitório e mais uma livraria. Nervosa, ela se inclinou para um beijo, mas Mazuto, sendo tirou um romance e sugeriu que lessem juntos. Depois de terminarem o capítulo, ela tentou outra investida, apenas para Mazuto oferecer casualmente acompanhá-la até em casa, antes que seus pais começassem a organizar uma busca. No caminho de volta, Umi estava discretamente triste, pois esperava uma expansão de domínio entre os lençóis, mas tudo o que conseguiu foi um momento de ligação genuíno. Enquanto isso, Mazuto estava fingindo estar calmo e sereno, mas no fundo, ele se culpava por não ter coragem de avançar no relacionamento, mesmo tendo totalmente planejado fazê-lo. Quando o terceiro ano começou, eles descobriram que foram colocados em classes diferentes. Mazuto na classe 1, Umi na classe 3. Umi ficou chateada com isso, reclamando que a escola não era a mesma sem ele. Mazuto tentou tranquilizá-la, meio que brincando, dizendo que ainda poderiam se encontrar na biblioteca após o horário escolar para as suas habituais sessões de leitura. Uma tarde, Umi chegou à biblioteca um pouco atrasada e contou empolgada a Mazuto sobre uma garota que ela conheceu. Disse que a garota estava lendo um dos seus livros favoritos e que finalmente teve coragem de iniciar uma conversa, algo que nunca teria feito antes de conhecer Mazuto. Nos dias seguintes, Umi não parava de falar sobre sua nova amiga. Eventualmente, ela até teve que cancelar alguns de seus encontros regulares com Mazuto. À medida que fazia mais amigos, Mazuto se sentia um pouco deixado para trás. Então, um dia, enquanto conversavam nos armários, Umi disse a ele que não poderia ir à biblioteca novamente porque estava ocupada com seu novo círculo. No caminho para casa, ela continuou a falar animadamente sobre suas últimas aventuras sociais, até que Mazuto se desligou a meio caminho e acabou indo para casa sozinho. Depois de esfriar a cabeça, ele se arrependeu de ter sido frio com ela e decidiu consertar as coisas no dia seguinte. Acontece que Umi já estava planejando pular seus planos com os amigos apenas para ver como ele estava. Mas quando chegou à biblioteca, encontrou Mazuto conversando com outra garota e tirou a pior conclusão possível. Assim que a garota saiu, Umi aproximou-se dele com sua expressão de rainha de gelo, e Mazuto rapidamente se desculpou por ter sido ríspido antes. Ele admitiu que sentiu como se ela estivesse se distanciando, e não sabia como lidar com isso, mas Yumi não comprou a ideia. Ela o acusou de tentar se aproximar de outra pessoa.
Mizuto explicou que a garota apenas pediu uma recomendação de livro, mas Yumi não estava totalmente convencida. Em casa, Yumi sabia que provavelmente estava exagerando, mas a cena ainda doía. Por outro lado, Mizuto continuava revivendo o momento em sua cabeça, percebendo que tudo o que Yumi queria era compartilhar sua vida com ele para que ele não se sentisse excluído. No dia seguinte, eles se encontraram por acaso em uma livraria. Mizuto sugeriu que tentassem superar o que aconteceu e consertar as coisas. Ambos concordaram. Mas mesmo depois de se reconciliarem, havia um constrangimento não verbal entre eles. Então, Yumi viu um cartaz de um festival e pensou em convidar Mizuto para ir com ela, mas em vez de chamá-lo, ela apenas ficou sentada em silêncio, esperando que ele magicamente aparecesse e a encontrasse como no ano anterior. Finalmente percebeu que esse tipo de pensamento fantasioso não iria resolver nada. Se realmente quisesse consertar as coisas, precisava falar. Passou um mês inteiro sem uma única mensagem de Mizuto. Yumi teve uma pequena esperança de que ele pudesse enviar uma mensagem no aniversário de um ano deles, mas o celular dela ficou tão seco quanto a periquita da sua mãe. Enquanto ela estava ocupada ajudando a decorar para o festival cultural, Mizuto passava o tempo na biblioteca como se nada tivesse mudado. Durante a fogueira, Yumi ficou com seus amigos, enquanto Mizuto se mantinha afastado, como um personagem de fundo. Ela passou o Natal sozinha, lembrando-se silenciosamente do tempo em que Mizuto lhe ofereceu seu casaco no ano anterior. Eles também não se viram no Dia dos Namorados. Finalmente, Mizuto decidiu terminar as coisas pouco antes da formatura. Ele admitiu para si mesmo que, embora já tivesse verdadeiramente a amado, a distância entre eles o havia desgastado. Terminar parecia ser sua única saída do limbo emocional em que estavam presos. Mas então, o universo jogou uma reviravolta. Mizuto e Yumi tornaram-se meio-irmãos depois que seus pais se casaram. No presente, Yumi visita o quarto de Mizuto para pegar um livro emprestado. Ele menciona casualmente que é o mesmo livro que eles leram quando namoravam. Enquanto conversam, Mizuto confessa que tinha realmente planejado levar as coisas adiante naquele dia em que ela veio, mas desistiu porque ela parecia nervosa. Yumi fica agitada e irritada, revelando que ela estava pronta naquela época, mas só estava nervosa porque era sua primeira vez e não sabia como agir. Enquanto o céu desaba pesadamente, Yumi recebe uma mensagem de Uni dizendo que ela e o marido não poderão voltar para casa esta noite. Mais tarde, enquanto Yumi permanece trancada em seu quarto, ela nota um par de antenas. Alguns segundos depois, um grito alto ecoa pela casa Ashido. Completamente assustada, ela chega ao quarto de Mizuto, revelando que viu algo nojento. Quando Mizuto afirma que ela acabou de ver Gakacha, Yumi grita de desgosto, mesmo Mizuto tendo borrifado repelente de insetos no quarto dela. Yumi ainda está apavorada com a barata e decide dormir na cama dele naquela noite. Ela o provoca, dizendo para manter seu pequeno Mizuto sob controle, mas Mizuto a garante que não tem planos de torná-la mãe dos filhos dele. Decepcionada com a falta de vontade dele de se aproximar, Yumi o chama de covarde por não ter coragem de fazer um movimento e se envolver com a irmã postiça. Agora exaustos, eles viram as costas um para o outro para dormir, mas no meio da noite, Mizuto acorda e encontra Yumi virada em sua direção. Com o rosto dela tão próximo do dele, Mizuto esquece de respirar por um segundo. Ele é então atingido pela nostalgia e lembra-se de todas as memórias que compartilhou com ela. Naquele momento, ele percebe que simplesmente não pode apagar o fato de que eles já namoraram. Com isso, Mizuto finalmente reconhece os sentimentos persistentes que tem, mas entende que deve parar de sentir doki-doki por sua meia-irmã. Na manhã seguinte, os pais deles chegam em casa, e Yumi, brincando, culpa Mizuto por ter medo da barata. Os pais, ao verem a cena, dão uma risadinha, e casualmente dizem à dupla como eles parecem um casal. Ao expressar alívio por os irmãos estarem se dando bem, eles anunciam que irão para Oban visitar parentes. Eles mencionam que tudo o que há para fazer lá é brincar no rio e pedem que eles levem roupas de banho para a viagem. A mãe deles insiste para que saiam juntos para comprar novos trajes de banho, e Yumi, sempre cautelosa, decide usar um disfarce para evitar qualquer atenção indesejada. Ela entrega um boné para Mizuto e diz para ele esconder também o rosto feio. No entanto, Mizuto afirma que ela está agindo como se fossem microcelebridades. Yumi rebate que não quer que ninguém os veja juntos, pois preferiria prender Max do que ter seu nome associado ao dele.
Mais tarde, Yumi está no provador experimentando maiôs e pede a opinião de Mizuto. Ele é totalmente pego de surpresa quando ela sai, parecendo um verdadeiro desfile de moda praia. Mizuto, muito envergonhado para olhar diretamente, diz que está bom. Mas quando Yumi pede mais detalhes, ele acaba olhando para o peito dela, como um cervo pego nos faróis. O rosto de Yumi fica vermelho brilhante e ela se apressa de volta para o provador. Depois de um momento para se recompor, ela decide ficar com o que Mizuto parecia gostar mais. No caminho de volta para casa, ela agradece pela companhia, mas Mizuto comenta casualmente que ele está apenas interpretando o papel de família feliz para os pais deles. Eles logo chegam ao lugar onde compartilharam o primeiro beijo. Um leve vento traz de volta todas as memórias e Yumi se pega inclinando para um beijo, mas Mizuto a traz de volta à realidade, dando um peteleco em sua testa. Embora esteja desapontada, ela entende que não estão no Alabama. No dia seguinte, eles continuam fingindo de forma desajeitada na frente dos pais, que começam a provocá-los sobre agirem como um casal. Naquela noite, Higashira aparece para assistir a um filme, e Yumi fica irritada porque ela está descansando a cabeça no colo de Mizuto. Para piorar as coisas, Higashira casualmente abre o zíper da jaqueta e começa a coçar o peito, fazendo Yumi perceber o quanto Higashira está à vontade com Mizuto. Depois que o filme termina, Higashira pergunta a Mizuto o que ele achou, e ele começa a descrever em detalhes o que gostou. Suas palavras mal fazem sentido enquanto ele começa a cochilar. Higashira, sem hesitar, oferece seu colo como travesseiro, dizendo que seus Big Bazookas vão impedi-lo de ver seu rosto feio. No entanto, Mizuto, quase adormecido, acaba dormindo no colo de Yumi. Higashira comenta como Mizuto parece fofo quando dorme. Ela brinca que ele nem saberia se ela o beijasse ali, mas Yumi rapidamente desmente isso, avisando para ela não desperdiçar um beijo em alguém que não está interessado. Higashira, completamente indiferente, admite que tem se segurado perto de Mizuto há algum tempo, mas gostaria que ele fosse o seu primeiro beijo. Após provocar Yumi um pouco, Higashira decide que é hora de ir embora, deixando Yumi sozinha com Mizuto. Mais tarde, a mãe de Yumi pergunta se Mizuto e Higashira estão namorando, e Yumi dá uma resposta vaga, não revelando muito. A mãe dela comenta que os dois parecem fofos juntos, e sugere que Yumi também deveria encontrar um namorado. Enquanto Yumi vai para seu quarto, ela reflete sobre como, apesar de tudo, Mizuto ainda é o único com quem ela se vê. Um dia, quando estavam namorando, Yumi recebe uma ligação inesperada de Mizuto no meio da noite. O toque repentino levanta seu ânimo imediatamente, tornando difícil controlar as batidas rápidas do coração. Ao atender o telefone, Mizuto confessa que queria ouvir a voz dela. Yumi, compartilhando os mesmos sentimentos, diz a Mizuto que ela também queria ouvi-lo. No entanto, a conversa deles dura apenas 1 minuto, apenas o suficiente para ela ouvir o leve farfalhar das árvores ao fundo. Quando ela comenta sobre isso, Mizuto anuncia que o telefone dele está prestes a acabar a bateria e encerra a chamada. A despedida abrupta a deixa se sentindo como um vídeo pornográfico esquecido depois de cumprir seu propósito. No presente, a família Waki vai para o campo para celebrar o Obon. Natsumi os recebe calorosamente, visivelmente feliz por ver Mizuto e Yumi em tão bons termos. Antes que alguém possa se acomodar, uma garota animada corre e envolve Yumi em um abraço surpresa. Enquanto as apresentações continuam, Yumi descobre que a menina é Madoka e o menino que a acompanha é Chikuma, ambos netos do tio de Natsumi. Madoka não perde tempo e convida Yumi a trocar de roupa para um maiô, pois a família está indo para o rio fazer um churrasco. À beira do rio, a família relaxa para uma tarde cheia de diversão. Yumi sente que está sendo observada e percebe Chikuma lançando-lhe um olhar quando ele pensa que ninguém está olhando. Ela percebe que o casamento de Miniki com sua mãe provavelmente está causando algumas ondas dentro da família, tornando essencial que seu passado com Mizuto permaneça oculto. Enquanto isso, Madoka se aproxima e elogia a cintura fina de Yumi, comparando-a com a sua própria. Quando pergunta se há um namorado na história, o olhar de Yumi se dirige para Mizuto, um ato que não passa despercebido pela atenta Madoka, que brincando menciona que a árvore genealógica pode estar prestes a ter uma reviravolta desconfortável. Madoka então continua a revelar que conhece Mizuto desde a infância.
Apesar de anos tentando se aproximar, ele sempre a rejeita dizendo: retorne ao reino de onde vieste. Quando Mazuto decide partir em vez de nadar, Madoka ignora a rejeição e puxa Yumi para um rápido mergulho na água. Naquela noite, enquanto lanternas tremulam e petiscos grelhados são distribuídos, Yumi e Madoka ajudam a servir bebidas. Madoka sugere que Yumi vá dormir cedo, já que o resto da família planeja ficar acordado até tarde jogando, conversando e possivelmente contando histórias de fantasmas. Antes de ir para o quarto, Yumi passa pela biblioteca para avisar Mazuto que o banho está livre. No entanto, ele está concentrado em um livro, sem marcador à vista. Quando perguntado, ele explica que não precisa de um, pois lembra de cada detalhe. O livro, ele diz, é a autobiografia do seu bisavô e, como não está publicada em nenhum lugar, ele a lê novamente cada vez que visita. A história, segundo Mazuto, desempenhou um papel crucial em moldar quem ele é. Ele a descobriu quando era criança e se tornou o primeiro livro que ele leu do começo ao fim. A autobiografia relata o tempo de seu bisavô em uma prisão soviética após a Guerra da Sibéria. 3 anos de cativeiro, capturados em uma prosa dolorosamente vívida. O livro também faz referência a uma misteriosa dançarina, o que desperta o interesse de Yumi. Mazuto lhe entrega o livro, encorajando-a a explorar a história por si mesma. Quando Yumi pergunta se mais alguém leu, Mazuto menciona que é improvável, já que o livro estava enterrado em uma prateleira esquecida quando ele o encontrou. Enquanto ela lê a estúpida história de amor, uma única lágrima cai sobre a página. Ela vai para limpá-la, mas para ao perceber que já há uma marca d'água desbotada no mesmo lugar, como se alguém tivesse chorado naquele mesmo momento anos atrás. Quando Mazuto retorna, Yumi pergunta sobre seu primeiro amor. Ele simplesmente diz que ela costumava rir muito. A resposta leva Yumi a presumir que ele está falando sobre Madoka, e o pensamento a deixa inquieta. Na manhã seguinte, Madoka convida Yumi para ajudar a escolher um yukata para o festival de verão. Mas Yumi está distraída enquanto seus pensamentos giram em torno das maneiras como ela tratou mal Mazuto no passado. Madoka percebe a mudança e a questiona gentilmente, mas Yumi, sem saber como expressar seus sentimentos, permanece calada. Decidida a tomar uma atitude, Madoka mais tarde prende Yumi e Mizuto juntos em uma sala, declarando alegremente que espera resultados. A porta se fecha, deixando a sala em completo silêncio. Yumi fica parada, uma onda de memórias a invadindo. A separação deles uma vez pareceu um alívio, uma liberação da pressão, mas agora ela percebe que nunca realmente quis isso. O arrependimento cresce enquanto pensa em todas as coisas que ficaram por fazer. Ligar pra ele naquele verão, surpreendê-lo no Natal, fazer chocolate pra ele no Dia dos Namorados. A espera torna-se demais, e ela finalmente avança e abraça Mizuto, rompendo em lágrimas. Eventualmente, ela explica como a ideia de que Madoka poderia ter sido seu primeiro amor a perturbou profundamente. Mizuto esclarece que nunca teve sentimentos por Madoka. Ao saírem da sala, Mizuto casualmente nota que o nariz dela está escorrendo. O comentário despreocupado quebra a tensão, fazendo Yumi rir alto pela primeira vez em um bom tempo. Ele então acrescenta que seu primeiro amor costumava rir assim também. Só então Yumi entende. Ele não está falando de alguém do passado. Ele tem falado sobre ela o tempo todo. No dia seguinte, Madoka admira como Yumi está encantadora em seu yukata rosa, prestando atenção em cada detalhe, como se estivesse vestindo uma modelo. Momentos depois, Mizuto aparece vestido em trajes tradicionais, tão inesperadamente atraente que Yumi quer guardar essa imagem na memória para seu acervo pessoal de fantasias. Interpretando a situação erroneamente, Madoka assume que ela quer sua própria foto tirada e, casualmente, entrega seu telefone a Mizuto. Para a surpresa de Yumi, ele desbloqueia sem hesitar. Naquela noite, enquanto seguem desajeitadamente atrás do resto do grupo a caminho do festival, Yumi pergunta em voz baixa a Mizuto por que ele continua vindo, apesar de claramente não gostar de multidões. Ele responde que Madoka o arrasta pra cá todos os anos, sob o pretexto de ser sua única amiga, e ele desistiu de resistir. Logo depois, Madoka volta de mãos dadas com Chikuma e sugere entusiasticamente que Yumi também deveria segurar a mão de Mizuto. Mizuto tenta recuar, mas Yumi pega sua mão e comenta que é completamente normal para irmãos. Isso gera um leve debate entre eles sobre quem é o irmão mais velho, mas o momento parece mais leve do que o usual.
Yumi percebe que o peso emocional que carregava diminuiu desde a noite anterior. Enquanto vagueiam pelo festival, chegam a uma barraca de tiro. Chikuma tenta, mas quando Madoka se encosta nele com uma risada, Yumi questiona silenciosamente se irmãos típicos realmente se comportam de maneira tão próxima. Depois que Chikuma não consegue ganhar um prêmio, Madoka pede a Mizuto que tente em seguida e resgate a honra do grupo. Ela também incita Yumi a ficar perto e agir naturalmente. Enquanto Mizuto se prepara para atirar, Yumi tropeça e esbarra nele, fazendo a mira desviar e derrubar acidentalmente um brinquedo de pelúcia. Mizuto entrega o prêmio a Chikuma sem hesitar. Suspeitoso, ele se vira para Yumi e pergunta se o acidente foi intencional. Yumi rebate comparando com o comportamento frequente de Higashira ao seu redor. Mizuto esclarece que as travessuras de Higashira têm a sutileza de um personagem de desenho animado previsível, enquanto as ações de Yumei são muito mais calculadas. Mais tarde, um parente distante se aproxima e expressa alívio por Mizuto ter alguém cuidando dele agora. Yumi fica surpresa com o comentário, sempre tendo assumido que o companheiro mais próximo de Mizuto era a solidão, acompanhada de uma dose de reflexão filosófica. À medida que a noite chega ao fim e os fogos de artifício se aproximam, eles percebem que Mizuto desapareceu. Madoka explica que ele faz esse ato de desaparecer todos os anos. Yumi junta as peças, percebendo que ele deve ter se sentido desconfortável durante o churrasco mais cedo, o que provavelmente explica por que seu pai o deixou sair tão facilmente. Ela reflete sobre o jeito silencioso de Mizuto demonstrar cuidado, como quando ele deu o brinquedo para Chikuma sem hesitação. Ela então é surpreendida por quão pouco realmente conhecia esse lado dele durante o relacionamento. O tempo que passaram juntos foi intenso, mas limitado, e agora ela vê o quanto perdeu. Não querendo abandonar a fantasia emaranhada em que vivem agora, Yumi parte para encontrá-lo. Enquanto isso, Mizuto luta com seus pensamentos na solidão. Desde a morte de sua mãe, ele esteve confuso com a simpatia que recebe. Essa perda criou um vazio, que ele preencheu sem saber com livros. As histórias lhe deram cor, perspectiva e um motivo para continuar. Quando ele falou com Yumi pela primeira vez, foi por impulso, mas depois do primeiro encontro, percebeu como ela podia ser desinformada, encantadoramente alheia a coisas que a maioria das pessoas considera garantidas. Sua ingenuidade lhe fez sentir algo novo, o estranho conforto de ser quem oferece simpatia em vez de recebê-la. Isso a tornou real de uma maneira que ninguém mais havia sido. Enquanto o procurava, Yumi começa a dar a entender seu papel na história dele. Ela percebe que uma vez teve o poder de mudar toda a narrativa dele. Quando finalmente o encontra, ela faz alguns comentários sarcásticos antes de lembrar da vez que ele ligou tarde da noite, com o som de árvores ao fundo. Ela se dá conta de que ele deve ter ligado desse mesmo lugar há 2 anos. Naquele momento, ela percebe que a ligação não foi aleatória, foi sincera. Ela pergunta como ele soube a senha do telefone dela antes. Mizuto responde casualmente que digitou a data do primeiro beijo deles. Isso surpreende Yumi, que então se lembra de que pode ter usado a mesma senha no telefone dele naquela época. Eles trocam uma série de provocações, gradualmente entrando na familiaridade do passado. Quando os fogos de artifício começam, eles se sentam juntos, assistindo em silêncio. Emocionado, Mizuto se emociona. Yumi se inclina e lhe dá 2 beijos suaves, uma promessa silenciosa de reescrever a história deles, sem repetir erros antigos. No dia seguinte, a família retorna à cidade. Yumi decide abraçar seu papel, não apenas como ex-namorada de Mizuto ou ex-complicada, mas como meia-irmã dele e talvez algo mais ao longo do tempo. De volta à escola, Higashira agarra-se a Mizuto com determinação, apenas para ser interceptado por Kaguya, que o critica por perseguir alguém quando já tem uma certa garota quieta, olhando de longe. Mizuto tenta acalmar a situação, mas Higashira e Kaguya rapidamente entram em uma rivalidade divertida sobre quem merece ficar mais próxima dele. Kaguya acusa Higashira de querer mais do que apenas intimidade emocional, enquanto Manami intervém e rapidamente o cala com sua energia direta. Yumi, vendo esse caos se desdobrar, aprecia silenciosamente que finalmente encontrou um círculo de amigos, embora extremamente disfuncional. Viver ao redor deles pode parecer como sobreviver dentro de uma sitcom, mas ela está pronta para isso.
Em casa, Mizuto e Yumi relembram a época em que eram um casal. Embora nenhum dos dois tenha superado completamente o passado, eles escolhem seguir em frente. Em vez de apagar a história deles, decidem começar um novo capítulo, onde os erros se tornam lições e o final ainda está por escrever. Você acha que Mizuto e Yumi vão namorar no futuro? E se você quer uma bad girl como Higashira, comente "Eu amo o pai". Para mais resumos, assista a este vídeo aqui.